A modernidade líquida, ela afeta algumas relações específicas, né? Então, por exemplo, se nós pensarmos a lógica do consumo a partir da Revolução Industrial, qual é a grande inversão que Bauman mapeia? Ele fala que, por exemplo, há uma inversão de uma lógica da moral no lugar de uma lógica de consumo. Então, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas, e nós somos frutos disso, vocês especialmente, as pessoas passaram a ser fortemente analisadas, identificadas, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas compram, que é a famosa relação do ser e ter, né? Que era que foram aborda, enfim, em outro momento. Então, a ideia de compra, né, ela passa a adentrar as relações sociais e as pessoas passam a comprar afeto e a comprar atenção. Olha que louco isso. Bauman constata que na modernidade líquida, onde não tem mais relações sólidas, as pessoas passam a comprar numa lógica de mercado, inclusive afeto e atenção. Mas como assim eu compro afeto e atenção? A primeira coisa que ele constata na relação, ele retira a expressão relações e aplica a ideia de conexão. Bauman vai dizer que as pessoas elas se conectam, não se relacionam mais neste mundo líquido. E o número de conexão, ele representa um acúmulo de pessoas. Então, quanto mais eu tenho, quantas mais conexões eu tenho, mais aumenta a superficialidade da minha relação. Quando eu penso que o quanto que as redes sociais elas mudam, né, completamente as relações humanas, e nenhum de vocês aqui nasceu sem saber, sem estar imerso, né, a ideia de rede social, então é algo constatável. Né? Bauman chama isso de amor líquido, né? Tem um livro clássico dele, onde ele apresenta essa teoria do amor líquido. As pessoas elas se conectam cada vez mais, e essas conexões, por serem superficiais, vai dizer Bauman, elas são mais fáceis de serem desligadas. No mundo de relações líquidas, onde eu não me relaciono mais, e eu tenho conexões, e cada vez mais conexões, acumulando o número de pessoas, isso faz com que seja mais fácil o meu descompromisso com o outro. E isso, meu povo, não entra numa questão de juízo de valor, entra numa questão de constatação. O mundo está assim. A partir de 60, Bauman diz, o mundo tornou-se assim. Nós vivemos imersos neste mundo. Né? Então, criou-se todo um aparato, uma estrutura, para que o capitalismo conseguisse progredir de uma maneira assim, desenfreada, por meio do consumo irracional. Então, nas relações de liquidez e consumo, que nos afeta diretamente, vai dizer Bauman, né, o consumo sempre foi assim, um sinônimo de status, o consumir significa status. Mas na modernidade líquida, o consumo e o status, eles são, como eu posso dizer, são expressivamente dotados, né, de uma carga simbólica, cada vez mais intensa do que era na modernidade sólida. Então, na modernidade sólida, se eu penso até a década de 50, década de 40, eu quase não tinha ostentação por meio do consumo. Mas na modernidade líquida, o sujeito ele passa a ser objetificado, né? Se torna objeto do capitalismo. Então, assim, se nós fôssemos definir, né, o que é modernidade líquida, e eu já encerro a minha fala, seria mais ou menos pensar assim, né? Se eu tenho a modernidade que era sólida, que era marcada pela rigidez, por aquilo que é duro, nas relações, na ciência, no pensamento, agora na modernidade líquida, eu tenho justamente o contrário, né? O líquido é totalmente oposto, né, à modernidade sólida. E isso fica evidente na maneira pela qual os conceitos, os valores, os pensamentos, as ideias, elas se amoldam em qualquer espaço. Então, se eu pego algo sólido para encaixar um espaço pequeno, se o espaço for menor do que o objeto, eu vou ter dificuldade de colocar, porque é sólido, é rígido. No líquido, não. Então, o líquido cabe em qualquer lugar, se molda em qualquer espaço, né? Melhor dizendo. Eu acho que essas periodizações, por exemplo, do mundo VUCA ou da modernidade líquida, são interessantes e são reais em muitas medidas, mas eu acho que às vezes ela cria uma sensação de solidão histórica, como se a nossa época fosse a primeira a estar vivendo coisas e desafios em que tudo é incerto e instável, e que nós estamos sozinhos na história respondendo a esses problemas, né? Eu acho que alguns resgates históricos
ajudam a gente a ver que outras pessoas antes da gente já identificaram algumas coisas, já pensaram certos problemas e que, portanto, alguns dos nossos problemas são também os problemas que outras pessoas se defrontaram antes de nós, né? E aí, de algum modo, fica a pergunta se coisas que a gente vive hoje não são, talvez, uma intensificação quantitativa, uma aceleração, uma concentração de coisas que pessoas estão diagnosticando desde do século XIX. Não era todo mundo que defenderia uma construção determinista da sociedade, da história humana, por mais que a ciência da natureza pudesse ser. Tinha e não tinha. Tinha quem defendia que sim e tinha quem defendia que não. Tinha quem achava que o desenvolvimento da cultura, da ciência e das luzes no século XVIII, que é a época do iluminismo, do grande otimismo em relação à razão, levaria necessariamente a um melhoramento da sociedade, mas tinha também iluministas que duvidavam disso. E aí, a fotinho do Rousseau está aí, que foi justamente o Rousseau foi uma dessas figuras. Então, eu acho legal, às vezes, resgatar algumas referências históricas, porque mostram que essas perguntas que a gente está tendo que se defrontar são perguntas de outras gerações também, e a resposta nunca é uma só, né? Tem sempre concepções muito diferentes em torno de todas essas coisas. Bom, acho que tem aí algumas provocações, acho que tem mais, isso aqui foi só para começar mesmo, né? O primeiro é uma provocação ali mais da área da ciência, da constatação ali de Boltzmann, e da questão da complexidade também, que todos os sistemas caminham para uma desordem, todos os sistemas tendem a caminhar para essa desordem, tendem a se colapsar. Esse caminhar para a desordem é simplesmente uma busca pelo equilíbrio. Tá? Eu até estava conversando com o Elisnei outro dia, de que não é que é a desordem pela desordem, mas é que a desordem, um sistema desorganizado, né, caótico, ele é mais provável do que um sistema organizado. É mais provável que a gente encontre a desordem do que a ordem. Eu dei um exemplo simples, né? Se a gente tiver uma caixa de sapato, tem bolinhas azuis de um lado, bolinhas de gude azuis do lado, bolinhas vermelhas do outro. Nessa caixa tem ali uma divisória, que pode, uma abertura que as bolinhas podem passar de um lado para o outro. Se a gente tiver essa caixa com as bolinhas organizadas, azuis de um lado e vermelhas do outro, a gente pode organizar essa caixa desta forma que eu descrevi, de apenas uma maneira, né? Separar as bolinhas azuis de um lado e vermelho do outro, só existe uma possibilidade para fazer essa organização. É essa mesmo, colocar todas as azuis de um lado e todas as vermelhas do outro, ponto final. Tem uma possibilidade. Agora, de quantas maneiras possíveis a gente pode organizar essas bolinhas lá dentro, colocando, sei lá, 7 bolinhas azuis de um lado com 3 vermelhas e do outro lado 7 vermelhas com 3 azuis. Agora, a quantidade de formas diferentes que a gente pode fazer essa organização das bolinhas é muito maior do que uma, né? Quais são as 7 azuis que eu vou pegar aqui? Quais são as 3 vermelhas que eu vou pegar? Existem ali, né, em matemática vai falar isso, dá para fazer pelo triângulo de Pascal, para fazer essa quantidade de formas de se organizar, né? Mas é num número muito maior que 1. Isso atinge o seu ápice quando a gente coloca 5 bolinhas azuis e 5 bolinhas vermelhas. A gente atinge o ápice da quantidade de possibilidades dessa coisa se organizar com 5 de cada uma. E com 5 de cada uma, a gente atinge o ápice da desordem. As coisas estão da forma mais caótica possível, mais desorganizadas possível. Então, é natural que as coisas caminhem para uma desordem. A vida, por outro lado, ela é uma resistência a essa desordem. A vida, ela continua sendo vida e continua existindo à medida que ela se afasta desse estado de desordem. Ela precisa manter uma ordem para poder funcionar. Então, a vida é sempre uma resistência a essa desordem. E depois ali, né? Será que a gente pode fazer um paralelo entre a sociedade e a cultura? Quem avança quem? Será que é a sociedade que avança e aí avança a cultura por consequência, ou a cultura avança e aí a sociedade avança nesse caminho também? Eu queria lembrar a posição do Kant também, que no certo sentido estava se opondo ao Rousseau, em que o Kant dizia justamente o contrário do Rousseau, justamente para as pessoas serem egoístas e concorrerem uma com as outras, elas precisam arrancar de si o melhor que elas têm, né? Então, a concorrência entre os indivíduos é um estímulo positivo para as pessoas desenvolverem o melhor que elas têm em termos de cultura e tudo mais, né? Então, o Kant tinha uma visão contrária. Ela não era determinista porque ele assumia que poderiam haver épocas de grande recaída moral, mas mesmo assim é uma visão mais liberal comparado com a do Rousseau, justamente a concorrência entre os indivíduos estimula eles a
a desenvolverem o melhor deles, né? Então, o antagonismo é o motor do progresso. Eu ia citar exatamente isso, exatamente Kant, né? Eu, como estudante da ética, mas de um modo bem particular, né? Do modo autônomo, é exatamente essa mesma colocação, e também dá para colocar Kant na parte em que diz que a desordem é muito mais fácil em questão de probabilidade do que a ordem, né? E se tratando da última pergunta, né? Quem evolui quem entre a cultura e a sociedade, eu acredito que seja a cultura, partindo do princípio que a cultura surgiu primeiro que a sociedade, né? O homem, mesmo que de forma individual, produziu cultura antes mesmo de formar a sociedade. Eu acho que esse seria o caminho a trilhar, né? Mas eu acho que, igual o Felipe falou, eu acho que esse negócio de mundo VUCA, assim, sempre existiu, sempre vai existir. Igual ele falou que se apresentasse o conceito para Karl Marx, ele ia falar, pô, é isso mesmo que a gente está vivendo aqui. Eu tenho uma dúvida, mas não partindo direto ao ponto do mundo VUCA, mas sim trazendo de volta a modernidade líquida, né? Talvez a pergunta vá para o cunho ideológico, mas não é minha intenção. Dado... não, imagina. Não é mesmo. É mais reflexiva e fica aberta para todos, né? É reflexiva. Dado que a semente da modernidade líquida foi introduzida ali com a era do início da industrialização, eu gostaria de refletir e pensar se é possível viver em um meio capitalista, tendo umas relações mais sólidas, assim, evitando a modernidade líquida, ou se para acabar a modernidade líquida é necessário que acabe o capitalismo. Eu acho que a pergunta do Herbert é até mais precisa, se a modernidade líquida está intrinsecamente ligada com o capitalismo e se, portanto, evitar o mundo VUCA, evitar o capitalismo ou não, né? Quer dizer, digamos que por algum milagre ou por algum pesadelo, talvez para ele seja pesadelo, a gente passasse hoje para uma economia socialista, o mundo deixaria de ser líquido? Não sei também, eu não tenho resposta, pronta para isso. Deveria ver como que se interpreta o mundo líquido. Se no mundo o mundo se torna líquido porque é uma sociedade puxada pelo mercado e o mercado acelera, se desenvolve, se torna mais flexível, mais conectado, e uma sociedade sem mercado talvez acabaria levando, enfim, ao fim da modernidade líquida. Mas eu não sei mais. Quer dizer, a aceleração no mundo não capitalista, eu acho que as pessoas provavelmente continuariam usando aviões, né, automóveis, etc., internet. Então, assim, que são ingredientes do mundo líquido, né? Então, eu não sei. Eu acho que o Marx era um pouco otimista com a liquidez que ele estava vendo. Num certo sentido, eu acho que ele queria também um mundo conectado, um mundo de fácil transporte e tudo mais. Eu acho que, para ele, talvez, o pós-capitalismo deveria mesmo ter um elemento de liquidez mesmo. Talvez todos já sentiram isso, mas talvez não tivesse nome para dar, ou não conseguia amarrar certas coisas. Então, da experiência de vocês, e do que a gente falou um pouquinho, como é que vocês percebem isso na vida de vocês? E como é que vocês lidam com isso? Porque tá aí, a questão não é nem de dizer se é bom ou ruim, mas tá posto. E não do que tá posto. Eu tenho essa percepção, eu tenho essa clareza de que as coisas estão dessa forma. Como é que eu reajo a isso? Como é que eu me sinto com relação a isso? Levando em conta que, teoricamente, a gente já nasceu no mundo líquido, assim, então, teoricamente, né, as nossas relações com as outras pessoas seriam líquidas, e por a gente já ter nascido no mundo líquido, a gente não sabe como ter uma relação sólida, né? É que nem o Elisney fala, que nem você falar para alguém o que é uma caneta, e a pessoa nunca viu uma caneta, o cara não vai saber descrever, né? Então, pra gente que nasceu no mundo líquido, a gente não vai saber descrever uma relação sólida. Mas pra mim, mesmo nascendo no mundo líquido, eu sou feliz com todas as relações que eu tenho, porque eu nunca tive... Se eu tô vivendo relações líquidas, eu nunca tive a experiência de ter uma relação sólida. Eu acho que, assim, trazer para o nosso cotidiano é um pouco complicado, porque a gente sempre teve a estabilidade de uma vida em que a gente, teoricamente, não produz nada, né? Então, a gente estuda, a gente vem para casa, somos sustentados pelos nossos pais e tal. Eu acho que a gente teria propriedade para falar isso já tendo experimentado a liquidez do mercado, né? A gente não está lá ainda. Então, nossa vida ainda é cercada de muita estabilidade.
Bem observado. Interessante. É uma colocação interessante. Se quiser falar, fique à vontade, viu? Eu queria fazer alguns comentários, talvez simplifique um pouco, vocês estão com um debate muito interessante, mas a ideia da liquidez da vida, acho que não é só mercadológica, e vocês, apesar de não estarem vivendo aí o mercado profissional, a ideia de relação para vocês, o universo que vocês conhecem, talvez demonstre um pouco daquilo que o Elisnei comentou no começo, da facilidade que o Bauman demonstra do término de relações, por exemplo, e eu espero que não seja o caso de vocês, mas assim, trabalhando com jovens, né, eu já vi o pessoal comentar coisas como, eu posto uma foto na internet e se ela não tiver pelo menos 200 curtidas, eu apago na hora. Quanto que eu não sou influenciado por isso e quanto que esse tipo de relação não importa? Com que facilidade eu apago alguém da minha lista de contatos do WhatsApp, ou do Face, ou do Insta, ou de sei lá de quais redes sociais eu faço parte? Então, existe aí talvez uma simplicidade, né, no cancelamento de relações, nos cortes, que numa outra época não era tão simples assim. Né? Uma dedicação de superficialidade de relações que, sei lá, há 20 anos, e aí, óbvio, né, é o que o Igor comentou, vocês não vivenciaram isso, mas você tinha um conjunto de 5, 6 amigos, isso era um grupo grande de amigos. E manter essas relações talvez fosse uma coisa um pouco mais profunda, mais complexa do que hoje. Hoje a gente tem uma substituição de relações muito frequente, muito simples. Às vezes você nem nota quem deixou de ser seu seguidor ou seu contato em determinadas redes, né? Hoje eu vejo uma coisa que me assusta um pouco, às vezes o contato entre a família passou a ser virtual também. Não sei agora, nesse momento de isolamento, a gente tenha sido forçado a ter uma relação um pouco mais próxima. Mas antes desse período de pandemia, a gente vivia, né, uma situação de pai, mãe, irmão, sei lá, que conversava mais por WhatsApp do que pessoalmente. Então, me questiono sobre o que torna o nosso momento aí de relações líquidas é só o capitalismo, ou essa ideia de uma comunicação que tem sim um lado positivo, que eles nem comentou, você conversar com pessoas de vários lugares, como a gente está fazendo agora, mas também tem um lado negativo de eu acreditar que eu realmente sou amigo de todas as pessoas, de eu começar a dar mais valor por sei lá, para uma mensagem de parabéns que alguém me mandou pelo Face, do que alguém que veio me dar um abraço, ou então colocar isso de maneiras iguais. Sei lá, eu acho que a discussão é muito complexa, né, de vários pontos. Aí eu gostaria, depois, só de emendar aí com o que o Kleber está falando, né, e nessa questão, né, de apagar, né, de se apagar um amigo de uma rede social e tal, a pessoa ainda ameaça antes, né, vou fazer uma limpeza. Ela não apaga de repente, ela avisa. Bem e observado. aí as pessoas acabam confundindo a questão de conhecido é uma coisa, amigo é outra, e a pessoa confunde tudo. Então ela diz, né, eu tenho 500 amigos. Não, você tem 500 seguidores, às vezes gente que nem te conhece, está te seguindo e você aceitou por um capricho seu, para você ter mais seguidores do que seguidos, por exemplo, né? Mas daquelas 500 pessoas, 220 que sejam, né? Quais são as amigas de verdade? De repente, aquela pessoa com a qual você pode contar no momento em que você precisa de algo, que você precisa de um ombro, que você precisa de um ouvido, né? Então, eu acho que essa confusão, ela é muito presente, né? Então, você tem conhecidos, né? Amigos... eles já fazem parte de uma outra categoria que não, acho que nem se insere, de repente, numa rede social, né? Não sei, de repente pode ser que eu também esteja equivocada, mas eu penso assim. Estava conversando com a turma do 5º ano, né, na atividade que a gente fez, e uma das coisas que a gente falou foi isso, sobre essa questão do contato virtual e do contato pessoal. E a gente notou como é mais simples para nós mais novos entender essa interação como um contato também. Então, por exemplo, eu não preciso estar com uma pessoa pessoalmente para interagir com ela, sabe? Então, por exemplo, eu converso hoje com os meus amigos e tal, tudo online, e eu não sinto tanta falta do presencial quanto eu acho que pessoas mais velhas sentiriam, porque para nós, a gente sabe que este contato é verdadeiro com pessoas que são verdadeiras, né? Mas imagino que as pessoas mais antigas, que não vivem tanto essa época de tecnologia e tal, ainda precisem do contato cara a cara.
Ah, mas mesmo assim é horrível. Nossa senhora, eu não gosto muito, não. Isso que o Igor falou é muito legal, porque a gente às vezes também fica achando que para perceber a especificidade ou o que há de problemático no mundo líquido, você tem que ter nascido no mundo sólido para fazer a comparação. E é claro que as pessoas de hoje, mais novas, etc., conseguem perceber também os problemas dessa relação social. Então, você nascendo no mundo líquido, não é? Você não é como se ele fosse natural totalmente para você. As pessoas estranham ele, né? As pessoas sofrem com ansiedade com ele, às vezes chega no limite de depressão e tudo mais. Então, não precisa não precisa ter 80 anos de idade para perceber que a relação por internet nem sempre é produtiva, né? Eu acho que isso que é legal também, o que revela o lado contraditório do mundo líquido, porque ele tem dentro dele mesmo consequências a partir das quais as pessoas que nasceram nesse mundo conseguem ver seu problema, né? Não precisa ver o mundo líquido de fora. Acho que a grande questão é aí que os problemas, eles existirão em qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de organização, seja sólida, líquida, gasosa, enfim, mas as ferramentas virão dessa organização, da nossa sociedade, né? Então, hoje, quando a gente fala que o mundo é complexo e tudo mais, não é um pensamento simplificador, um pensamento linear que vai dar conta de responder às grandes questões desse mundo complexo que a gente vive, né? Essa é uma questão que perpassa até pelo processo de educação nosso, né? Será que caberia na sociedade de 3 séculos atrás a visão de um mundo complexo, dessa complexidade que a gente vive hoje? Mas será que uma sociedade dessa não cria pessoas mais fortes? Porque a partir do momento que, não digo de descartar, porque se uma pessoa teve importância na sua vida e tal, você não simplesmente descarta. Mas eu digo no sentido de, assim, você vê pessoas com mais frequência, pessoas que pensam diferente de você. Então, a gente tem hoje aí a internet. Em qualquer assunto, a gente tem sempre uma polarização grande. E aí eu tenho a oportunidade de debater com pessoas, eu tenho a oportunidade de conhecer pensamentos diferentes aos meus, e não no sentido de usar o outro para isso, mas no sentido de trocar figurinha e criar pessoas que conseguem debater melhor, que conseguem respeitar melhor a opinião do outro e tal. Tudo bem que não é isso que a gente tem visto ultimamente, né? Porque a internet tem virado uma grande caixinha de ódio. Mas criar pessoas que convivem com mais pessoas, que não ficam sempre no mesmo círculo. Cria gente mais forte, gente mais aberta ao diálogo. Eu acho que é verdade, que a internet abre essas oportunidades para você poder entrar em contato com pessoas com outros pontos de vista e tal. Mas mesmo assim, hoje em dia, a galera até na internet, com toda essa oportunidade que tem, a galera até na internet consegue se trancar meio que numa bolha e ficar só com a galera que... Tem uma questão, um pouco no que o Enzo falou, que talvez possa, sei lá, uma visão minha também, né? Hoje as relações, elas são em maior quantidade e talvez em menor profundidade, né? São poucas as relações que a gente consegue se aprofundar, e o Enzo falou, isso talvez não seja uma coisa ruim, porque a gente passa a ser mais superficial, como ele disse, mas passa a ter mais oportunidade de relações. E aí, nesse momento que ele disse isso, eu comecei a refletir, junto com a questão do que o Elisnei falou do cuidado, né? Será que por aumentar essa variedade de contatos que eu tenho, a gente tem vivido muito em favor dos outros e menos em favor de nós mesmos? Quanto tempo a gente gasta produzindo conhecimento nas redes sociais, né? Porque o Facebook é uma enorme plataforma de informações que não tem um trabalhador, né, digamos assim, gerando todo aquele material lá, toda aquela informação, é tudo o próprio usuário gerando aquilo. Então, o quanto a gente está deixando de cuidar de nós, momentos de reflexão, momentos sozinhos, momentos que sejam de leitura, estar conosco, né, com nós mesmos, para estar o tempo todo conectado e à disposição dos outros. Olha o que o Thales colocou, que legal, ele colocou aqui no chat. O que vemos hoje atualmente na internet é a falta da argumentação. A razão particular tomou pauta. O que falta é a argumentação, que é uma importante maneira de expressar a liberdade de opinião e entender que a liberdade começa na capacidade de interpretar e respeitar a opinião do outro. Aí ele coloca assim, até porque isso que eu escrevi é a minha opinião.
Mas é isso que eu estava questionando, né? Assim, porque por mais que você tenha uma argumentação excelente, se a outra pessoa não quer ouvir, não adianta nada. E eu já passei por isso várias vezes, assim, de ver gente falando umas coisas que são assustadoras, e você chega e fala, olha, mas o que você está dizendo é mentira, esse dado que você citou nem existe, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Mesma fonte que você falou, mesmo lugar. Tá vendo que o dado é outro? Você está apresentando dado falso. A pessoa simplesmente ignora. E aí, o que adianta a argumentação? Eu concordo, tá? Que óbvio, a gente precisa ter uma excelente argumentação. Mas aí eu volto a esse ponto que a Ana comentou, assim, a possibilidade de a gente fazer um mundo muito melhor existe. Né? Tá aí, você tem contato com um monte de gente. Mas como que a gente faz para que o indivíduo passe a aproveitar essa possibilidade? Eu comentei isso num podcast que a gente fez até para a professora Simone, que acabou de sair. O espaço que o colégio dá e que a sociedade tem dado aos jovens, eu acho que é um caminho certo para a mudança. Então, se antes eu vinha para o colégio para absorver, e hoje eu consigo vir para o colégio para produzir um pouco e absorver um pouco, a gente cria seres mais pensantes, sabe? Que conseguem questionar, não tirar a autoridade de um professor, jamais, mas conseguir questionar e olhar por outros pontos um argumento levantado por um professor. E graças a Deus no Virgem a gente consegue muito disso. A gente tem que pensar numa coletividade que aprende, né? E uma organização, um grupo de pessoas que aprende, não pode ter uma única voz que fala, né? Senão o conhecimento não será construído, socialmente construído. E então essa é difícil, é uma transformação que a escola, que não é clara na escola, né? A escola sempre teve essa, não estou dizendo do Virgem, estou dizendo da escola como um todo, né? Essa questão mesmo de palestrantes, né? De tablados, né? Vamos imaginar tablados que o professor sobe, fica um degrau acima, porque ele é, né, um ser acima dos demais. Essa mudança de mentalidade, ela dói, como qualquer mudança, ela dói. E ela dói nos professores, e ela dói na gestão da escola, e ela dói nos pais, e ela dói em vocês, porque também não é fácil sair da zona de conforto, né? Sair da posição passiva e ter que pensar, e ter que argumentar, e ter que ouvir, e ter que construir conhecimento e partilhar conhecimento. É difícil, dói, machuca. Mas é um caminho que não tem volta, não. A escola tem que se transformar para isso, tem que ser um ambiente de um debate verdadeiro, de uma construção verdadeira.